Olá, neste momento queremos falar sobre um mal que tem devastado, tem assolado, tem pego as pessoas desprevenidos, chamado depressão. Depressão que a gente encontra também na Bíblia. E eu queria falar justamente sobre isso. Então eu lerei um texto da Bíblia que está no livro de Marcos, capítulo 14, versículo de número 34. Explanaremos em cima disso. Disse-lhes Jesus Cristo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O mesmo Marcos 14, versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. É marcante quando encontramos uma palavra com esta força, Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui nós encontramos, e dará título a esta mensagem, nós encontramos vestígio de depressão. Vestígio de depressão. O que fez Jesus para vencer a depressão quando esta tentou abatê-lo? Sim, até indício de depressão nós vemos sendo lançados sobre Jesus Cristo. Até com isso ele lidou. O livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, já nos advertia dizendo: e ele em tudo foi experimentado. Também Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz: em tudo ele foi tentado, porém não pecou. Muito bem, então encontramos um vestígio ou vestígios de depressão lançadas sobre Jesus. Porém, como eu sugeri Hebreus, ele venceu. Então queremos saber o que fez Jesus para vencer essa tentativa, esse indício de depressão que veio sobre ele. Se você ler, e eu não o farei, os versículos 32 e 33, repete 32, 33, 34 deste texto, você verá que a primeira coisa que Jesus fez foi procurar um lugar para estar sozinho com Deus. Então, se há uma receita, a primeira coisa, receita com base no que fez Jesus, não é fraco. A primeira coisa que Jesus fez, e posso dizer, recomendou que fosse feito, quando qualquer estampido, qualquer manifestação de depressão, procurar um lugar para estar sozinho com Deus. Como eu disse, depois você lê. Foi a primeira coisa que Jesus Cristo fez. Note que Jesus, quando você ler, você verá, ele levou consigo os seus discípulos. Levou os discípulos para um monte, mas não ficou entre eles, não ficou no meio deles. Antes, separou deles 3 e depois também se separou desses 3 para buscar estar sozinho com Deus.
e sobre isso eu deverei falar. A multidão, ela pode até mesmo acobertar a tua aflição, mas não resolverá. A multidão pode até esconder, mas não resolverá. Às vezes, tem-se que sair do meio da multidão para conseguir ver as coisas melhor, afastar para ver as coisas melhor. Jesus fez isso em Lucas 5, Lucas fala sobre isso. Jesus entrou no barco de Pedro e falou: Pedro, afasta um pouco, engata uma ré no barco aí, Pedro. Engata uma ré aí, porque eu preciso afastar um pouco para ver melhor. Então, às vezes, é necessário recuar. Aqui, Lucas 5, nós estamos entendendo esta mensagem na área espiritual, recomendando um recuo. Tem que recuar. Tudo talvez esteja acontecendo rápido demais, e quando é assim, tudo muito rápido, isso gera uma sobrecarga. É preciso recuar, e neste caso, recuar é aceitar a humilhação de ter que começar de novo. Recuar, humilhação de ter que começar de novo. É a primeira dose. Dose é bom. A primeira dose que nós vemos deste remédio aqui sugerido. No mesmo texto, se você acompanhar do versículo 35, versículo 36, você observará que a segunda coisa que Jesus fez foi humilhar-se junto de Deus, humilhar-se para Deus, confessar para Deus as suas fraquezas de filho do homem, que somos nós. Nós somos filhos de homens. Confessar, humilhar-se perante Deus. E daí nós extraímos o quê? Que às vezes as coisas, as necessidades nos induzem a aparentarmos ou até sermos uma fortaleza. Mas quem foi que te convenceu que você é esta fortaleza toda? Jesus, ele diz assim, ou com as minhas palavras: Senhor, o Senhor é perfeito, e que prevaleça os teus planos e não os meus, porque eu sou fraco e na minha fraqueza eu procuro aquilo que me favoreça. Numa certa feita me disse um advogado com anos de carreira, um senhor, ele me disse o seguinte: uma criança evangélica tem mais para ensinar do que eu sobre os assuntos de Deus. Puxa, reconhecendo que vai ter que começar de novo, vai ter que reiniciar, sabe? No momento, talvez, ser aluno é a melhor opção. Talvez o momento seja para ouvir. Por quê? Porque os outros também têm experiências importantes. Desça desse pódio de sabença, desse pódio de conselheiro, reconheça que você excedeu nas imposições, excedeu na regência com mão de ferro. Continuando um pouco mais aqui, se você ainda ler a Escritura, desta vez nos versículos 37, 38, 39 e 40, você vai ver a terceira coisa que Jesus fez. Qual foi a primeira? Procurar um lugar para estar sozinho com Deus. Qual foi a segunda? Humilhar-se perante Deus. E qual é a terceira? Insistir para ter certeza de que Deus tem um plano para você. Foi isso que Jesus fez.
insistiu para ter certeza que Deus tinha um plano para ele. Ele foi primeira vez orar, voltou, o pessoal estava dormindo, os discípulos dormindo, acordou, foi segunda vez, voltou, eles estavam dormindo, foi terceira vez, voltou, eles estavam dormindo, enfim. Jesus insistiu para saber se Deus tinha um plano para a vida dele. E é claro que Deus se manifestou no coração dele dizendo: eu tenho um plano para você. Então insista, feito uma Ana que insistiu, que chorou, foi até mal interpretada, pensaram até que ela estava meio alucinada, mas não, ela estava orando, ela estava insistindo e foi bem sucedida. E quantos exemplos outros mais? Diga para Deus que você teria motivo, diga para Deus: Senhor, eu estou falando de Ana, então vamos imaginar palavras de Ana do tipo: Senhor, eu teria motivo para fazer besteira, teria, mas não o fiz e não o farei, porque o Senhor deve ter um plano especial para mim. Você será até mais convincente diante de Deus, não precisando ser preso, estar preso, mas enquanto livre. Você vai ser mais convincente não precisando ser ou estar sendo vigiado, controlado por medicamentos, controlado por droga, alucinado, mas lúcido, de cara limpa. A hora é agora. Vamos recapitular? Procurar um lugar para estar sozinho com Deus e depois humilhar-se perante Deus, confessar as suas fraquezas de filho de homem. E a terceira, insistir com Deus, insistir com Deus, para ter certeza que Deus tem um plano para você. Convença Deus da sua disposição para mudar, que você tem propósito de mudança. E para encerrar, se você ler os versículos que encerram o texto, versículo 41 e 42, você vai observar como foi que Jesus saiu daquele lugar. Jesus saiu com um agir diferente, de uma forma. Para aquele lugar ele veio de um jeito, e daquele lugar ele saiu de outro jeito, ele saiu agindo diferente, ações diferentes daquelas de quando ele para ali se dirigiu. Então, entenda isso. E Jesus, eu creio, uma das coisas que ele deixou pelo seu Santo Espírito para que entendêssemos é que a tribulação que ele passava era por um bem maior que Deus tinha para ele. Não diferentemente, para mim, para ti, serve. Encerremos assim nessa ministração vestígio de depressão. A tribulação será colocada diante de Deus, será sempre para um bem maior para as nossas vidas. Jesus abençoe e conserve a sua vida. Dele, Jesus, vida em abundante.